sou eu, jornalista Carlos Conce, de volta aqui no programa Condomínio em Foco na CBN Maceió. Já disse, uma honra a sua audiência aqui para nós. Esse programa é oferecimento de aço bom preço, bom de aço, bom de preço. Pedro Erlon, estamos aqui no intervalo trazendo um tema muito interessante, né? Tem muita gente perseguindo o síndico por aí. A gente falava que eu acho que a legislação ainda não é apropriada, ainda não tem o peso que a gente deseja. Mas em conversa aqui nos bastidores, né, no intervalo, conversamos aqui com os nossos especialistas, doutores. O doutor Arthur disse que já conseguiu até um acordo baseado nessa questão do stalking, né, que não é só presencial, né? Como foi esse caso, doutor? Por favor, relate aqui pra gente a sua experiência, vai ser enriquecedor aqui para todos nós. Pronto, realmente foi um caso assim emblemático, porque tomou determinadas proporções que nem o síndico estava esperando, né? E tudo começou por uma simples notificação, o caso que desencadeou, né, na verdade, por uma simples notificação para tirar o carro porque ele estava na vaga errada. Não foi nenhuma multa. Não foi nenhuma multa. Uma notificação. Não chegou nenhuma multa. Então, assim, já foi um caso que foi apenas por uma notificação, mas claro, teve todo um contexto anterior, onde veio outras situações, que a pessoa também descumpriu questões regimentais da convenção, e só que aí o fato que desencadeou foi essa notificação nesse dia, onde chegou a ponto do morador, primeiramente, ofender, aquela questão que a gente estava falando no bloco ofender anterior. Pessoalmente ou nos grupos? No grupo. Ofender no grupo. Já ficou registrado, Carlos. Já ficou registrado. Já ficou registrado. Tanto no grupo como no privado. Porque ele foi retirado do grupo, depois foi isso no privado do síndico, até que chegou a um ponto dele bater na porta do síndico. E aí começar a proferir palavras de baixo calão e ameaçar. E aí isso daí tomou outras proporções. Do síndico, claro, mesmo o síndico até sendo policial, ele tomou as medidas cabíveis de chamar a polícia. E a polícia foi lá, ambos foram levados para a delegacia, para a central de flagrantes, e aí eu fiz um acompanhamento lá com o síndico, e a gente conversou lá com o escrivão, explicamos a situação, mostramos o histórico, que não só foi esse fato específico. Então, na conversa em si, a princípio ia se qualificar como uma ameaça simples. Porém, depois de ter conversado, até explicado a situação para o delegado, e o delegado entendeu que esse caso já estava se perpetuando bem anteriormente, então aí qualificou ele como crime de stalking. Ou seja, por conta dessa perseguição junto ao síndico. Perseguição reiterada. De forma reiterada e publicamente, né? Estava lá no grupo, só que o síndico também nunca quis tomar outras medidas contra o morador. Uma dúvida, essa perseguição pública, né? Mas se fosse somente no privado do síndico, também seria característico desse crime de stalking? Sim, seria característico, sim. Não ainda tem mais problema com registros, né? E ainda mais com os registros, ajudou mais a ter subsídios, né, para provar. Mas mesmo sendo algo entre as partes, não tem problema. A partir do momento que ele está se sentindo ofendido ou então ameaçado, que querendo ou não deixa de ser uma qualificadora, né, do crime de ameaça, então, a partir desse momento, estou ofendido, estou me sentindo prejudicado, vou buscar os meios cabíveis, vou fazer um boletim de ocorrência e ver se o Ministério Público oferece a denúncia cabível com relação a esse caso. Fato é que esse caso acabou num acordo, digamos assim, a pessoa se retratou, não teve nenhuma condenação em cesta básica. Ele não deixou, não perdeu, né, o réu primário, como dizem, né? Não. Exato. Ele continuou, mas teve que se retratar publicamente. Eu acho que é aí onde dói mais, viu, Carlos? Perfeito. E teve alguma indenização? Não, ficou somente nisso. Não, ficou só nisso. O síndico se sentiu satisfeito. Sentiu satisfeito. Retratação, né, por escrito, realmente faz por diferença. escrito. Perfeito. Então ficou tranquilo nesse caso. Que bom. Resolveu. Que bom. Um caso, né, típico aí, que a gente não está vendo essas condenações, a gente não está observando, mas que bom que está começando. Um aspecto muito interessante, Pedro, também que a gente tem discutido aqui, que é queixas frequentes dos síndicos sobre manipulação de assembleias por grupos opositores. Né? E quais são os cuidados legais para evitar que uma assembleia seja usada, por exemplo, como ferramenta de pressão injusta? Como é que funciona isso aí, doutor Francisco Vasco? As assembleias hoje viraram verdadeiros campos minados. Né? E a gestão, principalmente quando não tem apoio ou não tem parte do apoio dos moradores, ela de fato fica refém de algumas situações, mas de forma alguma o síndico tem que se curvar a isso. E a gente tem que entender que o cargo ele não pode ser exercido de forma
eterna. Perfeito. É preciso ter uma alternância. Pode ser que naquele momento, de fato, haja necessidade de mudança, né, do cargo, de quem de fato esteja ali querendo ocupar. Mas a gente sabe também que na prática existem algumas situações que são criadas para constranger e para forçar com que pessoas peçam até a sua renúncia antes mesmo de uma destituição. Perfeito. Já vi alguns casos em que é criada uma situação tão vexatória, tão constrangedora, que o síndico ele prefere pedir a renúncia antes da Assembleia do que passar por outro constrangimento, que é a própria deliberação em Assembleia, e que muitas vezes a gente não vê um motivo justo. É somente pelo fato de que não gostei de você, você não é no meu grupo. Então eu vou te tirar do poder e vou colocar outra pessoa minha. Não estou dizendo que se aquela pessoa vai fazer certo ou vai fazer errado. Estou dizendo que os procedimentos devem ser seguidos, os requisitos legais também. Existem medidas que devem ser tomadas do dia que se convoca uma Assembleia até o dia que se decide pela destituição desse síndico. Então cabe ao síndico estar bem assessorado, conhecer do direito dele, que também é o mínimo que o síndico tem que fazer, é conhecer um pouco da legislação aplicável, da sua própria convenção, para saber o que é que ele vai falar, de que forma ele vai atuar naquele momento, porque ele tem condições, não por ele ser o síndico, mas por ele estar em pé de igualdade com os demais moradores ali, para rebater qualquer tipo de alegação. Perfeito. No caso da destituição ainda, né? E se ocorreu a destituição, né? O grupo de oposição conseguiu a quantidade de votos. Primeiro tem que ter um quórum específico, né? Para chamar essa Assembleia, né? Para chamar, sim. Um quarto, salvo engano. Um quarto. Conseguiram, e de condôminos adimplentes, né? Conseguiu e tem destituir. Uma polêmica aí. Tem uma polêmica, vamos falar também. Conseguiu destituir, mas não tinha motivos. Foi só porque tinha a quantidade de votos para destituir. Qual a medida que esse síndico pode tomar para poder se resguardar de reaver seus direitos, né? Judiciário. O judiciário está aí para... Mas é fácil, é um caminho fácil, caso não tenha os motivos. Essa ata está lá. Não, foi a votação, mas não houve comprovação do desvio, não houve comprovação de uma gestão fraudulenta. Foi só uma gestão, né? É um cara que gastava demais, mas estava dentro do que a convenção estipulava. Se não houve aquela comprovação, né? Com provas, ele pode acionar juridicamente. É um caminho fácil ou um caminho difícil? Olha, é fácil porque existe a possibilidade dele comprovar todas essas situações que foram imputadas a ele que não existiram. E é difícil pelo próprio caminho, né? Às vezes pela pouca celeridade do próprio judiciário no encaminhamento das ações, mas as medidas liminares existem para isso, para antecipar o mérito, etc. Às vezes a questão da má administração é um pouco subjetiva e aí é apontado muitas vezes de uma forma que pode ser entendido para um como pode não ser para outro. E se você de fato está seguro de que ali aconteceram irregularidades, o ajuizamento da ação é natural e é a via adequada. Você não vai convocar outra Assembleia para reverter a sua destituição. Porque ele está questionando se aquela Assembleia ela teve, se ela teve o direito de existir. Exato. Então ele não vai convocar outra. Senão ele vai estar dando até respaldo para aquela Assembleia. E aquela vai continuar sendo nula, né? Ou ela toda, dependendo se for só a destituição, ou aquele tópico específico da destituição de síndico. E aí ele tem que estar muito bem resguardado quanto a essas questões, de indicar, olha, não seguiu o quórum de convocação, que aí de fato é um quarto. Aí tem uma polêmica em relação... Dos adimplentes ou não. Eu estou inadimplente, eu posso participar. Tem entendimentos hoje que já consideram todo o bolo. Toda a coletividade pode convocar, não pode participar e nem votar, mas pode convocar. Eu sou um pouco reticente quanto a isso, né? Mas tem se encaminhado nesse sentido. Sua orientação não é nesse sentido. Minha orientação é de que seja de adimplentes, por mais que eu seja que tenha esse entendimento em sentido contrário, mas eu digo, olha, para evitar qualquer discussão, qualquer problema, pegue de quem está adimplente, que aí facilita o trabalho. Faz sentido. Nesse caso, do síndico comprovou a idoneidade, comprovou que eram imputações falsas. Cabe aí um dano moral contra essas pessoas, contra todo mundo que votou ou quem convocou a Assembleia? Aí seria contra a pessoa em si, né? Se por acaso foi comprovado que não havia esse fato criminoso, que aí poderia até ele entrar com um processo, uma calúnia,
por conta que foi Difamação, imputado um calúnia. fato, então ele poderia entrar com a calúnia, ou então se foi chamado de ladrão, vamos entrar com a injúria, e aí, claro, vai caber a indenização. Mas para isso ele vai ter que comprovar, conforme o próprio Dr. Francisco já mencionou, a gente pode comprovar isso, são meios difíceis por conta do Poder Judiciário às vezes ser um pouco não tão célere, mas tem como se comprovar e aí tentar anular aquele fato. Não anular a Assembleia, porque assim, querendo ou não, foi um cargo eletivo? Foi. Mas claro, as pessoas vão ver que não houve aquele determinado fator que levou àquela convocação da Assembleia para a destituição. Falando um pouco de casos práticos, um pouco polêmico também, assim, participei de alguns condomínios onde realmente foram convocados para haver a destituição de um síndico. E esse caso específico, assim, as pessoas estavam tentando fazer da forma mais legal possível, ou seja, divulgando. O que diz, né, a legislação e a convenção desse condomínio? Divulgar o edital para que todos tenham conhecimento da convocação para esse determinado fim. E assim foi feito, foi colocado faixa, até em portão, divulgado edital, porque eles divulgaram demais, né? Também com faixa. Pois Agora, Pedro, como você falou, né, que Ampla o dois publicidade. sempre temos convidados de alto nível, mas hoje tem um plus, né? Porque as tuas respostas maravilhosas, mas veja como foi que começou o doutor Francisco Vasco. É fácil, por isso assim, e é difícil, por isso assim. Isso me lembrou Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, então, presidente da República, recebe a oposição, termina, ele aperta a mão e diz: vocês têm razão. Chega a situação, outra reunião, termina, ele aperta a mão e diz: vocês têm razão. A situação era a mesma. Aí Dona Ivete Vargas, primeira dama no Brasil, olha para Getúlio e fala assim: ô Getúlio, você disse que o pessoal da oposição não tinha razão. O pessoal da situação veio com o mesmo assunto, dizendo o contrário, você disse que eles tinham razão. Eu estou achando isso meio esquisito. Getúlio Vargas: Ivetinha, você tem razão. Foram respostas inteligentes, né? Gostei, nesse sentido. Gostei. O famoso depende na advocacia. Depende do lado da estande, né? Programa Condomínio em Foco, aqui na Rádio CBN Maceió. Oferecimento aço, bom preço, bom de aço, bom de preço. Pedro Erlon. No nosso break, eu acho que tem que ir ao ar também, viu, Carlos? Porque a gente produz muito Sim, no break. No break, a gente estava falando dos remédios jurídicos, a gente falava também da legislação que ainda é muito rasa a respeito, né, principalmente da profissão do síndico, mas essas fake news, todas essas calúnias, difamações, como é que está os remédios jurídicos, né, as novas leis que estão tramitando, né? Tem alguma novidade? Já tem alguma coisa nova que a gente possa aplicar? Tem coisa boa vindo por aí? Olha, Pedro, na verdade, em relação à regulamentação do síndico, hoje a gente tem um projeto de lei em trâmite, mas que ele regulamenta, até de maneira um pouco modesta, a profissão de síndico, nada mais que isso. Ele só diz quem pode ser síndico, que ele tem que estar vinculado a um determinado conselho regional e nada que de fato traga um remédio para ele se proteger no dia a dia, não tem isso não. Ele fica muito refém do que já existe, das ações cíveis, das ações criminais, das denúncias, a questão do stalking, né, que tem que ser difundida e muito difundida, porque é uma proteção hoje para o síndico. Talvez seja até a principal hoje, sem ser um remédio, sem ser uma ação judicial, mas só o fato dele denunciar essa pessoa com base no crime de stalking já ajuda demais. O crime do stalking não é só uma perseguição física com mensagens, é mental. Perfeito. É psicológico. Então, talvez seja o principal hoje no dia a dia do síndico, que sofre muito mais mentalmente do que ali no dia a dia pagando conta. Aproveitar, como presidente da Comissão de Direito Condominial, né, essa ligação do síndico seria, por exemplo, a um Conselho Regional de Administração, ou seria ideal que criasse um conselho regional especificamente para a profissão de síndicos? Como é que está essa questão? Ou, por enquanto, ainda está bem no ar, e qual a sua opinião sobre isso? Hoje está se vinculando ao CRA, ao Conselho Regional de Administração. Cada um no seu estado. Sim, claro. Mas eu entendo que não deveria ter essa vinculação, por mais que se traga essa pecha de que existe um profissional melhor quando ele é administrador, concordo com isso, mas eu entendo que não deveria ser uma atribuição que você deva estar vinculado para poder exercer aquela vinculação. É a mesma coisa de a OAB hoje querer obrigar um síndico profissional a ter o vínculo com a OAB. Né? Eu acho que não é esse o caminho. A gente tem que capacitar. Se for para criar um órgão
autônomo que se crie, mas você tem que criar mecanismos que ele se capacite e comprove essa capacitação. Perfeito. Porque, no fim das contas, quem vai escolher é o mercado. Perfeito. Muito interessante. Mas bem, vá, Pedro. A gente falava também no break sobre a comissão que existe hoje, né, na OAB, Direito Condominial, e a gente falava também dos órgãos que, muitas das vezes, não aciona a comissão. Então a gente vê um legislador que ele vai discorrer sobre a profissão, a qual ele tem pouco conhecimento. Eu pergunto, o legislador que está hoje lá na Assembleia dos Deputados, na Câmara, ele é síndico, ele já foi síndico, ele participa do segmento? Ele pede ajuda à comissão. Ele pede ajuda à comissão? Como é que está esse trâmite com os órgãos? Olha, tem até alguns parlamentares que até conversam conosco em relação a algumas questões, mas consultar a comissão no dia a dia, eu confesso que eu nunca vi. Eu estou na presidência há 3 anos, fui reconduzido agora novamente nesse início de gestão, e eu acredito que seria muito valioso a comissão estar participando, porque o doutor Arthur é membro da comissão, assim como outros advogados e advogadas aqui de Alagoas, que têm grande participação e grande conhecimento. Então seria, de fato, interessantíssimo. A OAB exerce uma função social, né, e a gente não pode deixar isso de lado. E aí... E aí, em relação a esse ponto, eu até deixo um pouquinho o doutor Arthur falar, que ele também é membro, então ele tem essa autoridade. Fica a lembrança, ainda o doutor Arthur usar a palavra, fica a lembrança aos senhores deputados, né, da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Vereadores. Né, a Câmara de Vereadores de Maceió, para que a OAB está aqui se colocando à disposição, né? Então, por que não fazer? Às vezes até, de repente, por não pensarem nisso, né? Então fica a oportunidade aí, já que o programa pela Rádio CBN é tão ouvido. A gente teve a honra de receber dos 27 deputados, 22 foram alunos do Instituto Carlos Conce. Então, sei que tem muita gente boa lá, que muitas vezes, por não pensar exatamente nisso, não consulta, mas está aqui a OAB, né, se abrindo para isso. Sim. Doutor Arthur. E aí, pegando o gancho que o doutor Francisco falou, a OAB está aqui para ajudar, né? Sim. O doutor Francisco aqui, junto com outros grandes advogados também que fazem parte da comissão, a gente está aqui para essa função de dar nosso parecer, orientar conforme a legislação aquilo que realmente deve seguir. A gente sabe que está tendo essa polêmica com relação aos carros elétricos, que vai precisar de uma instrução normativa também do Corpo de Bombeiros, mas que se for vir uma lei, um projeto de lei, que antes passe também para o nosso escopo jurídico também, para a gente também adequar. Porque se a gente se depara com alguma situação que de repente é sancionada essa legislação, é aprovada e realmente está em contrário senso com o que já vem sendo previsto, vai acabar indo por terra, vai acabar não tendo validade e eficácia. Perfeito. Então, por isso é importante ter esse conjunto, tanto com a OAB, como os órgãos técnicos também, para que as coisas possam fluir da melhor maneira possível. Só pegando um pequeno gancho também com relação à questão de remédios também que estava se falando, é algo que assim me passa às vezes pela cabeça. Por exemplo, se existisse uma espécie até de COAF para os síndicos, digamos aí, poderia até de repente ter, digamos assim, agora tem um órgão aqui que também está fiscalizando, digamos assim, que aí não vai ter tanto aquelas presunções de que está assim realmente roubando o condomínio, apropriando-se indevidamente do dinheiro público aqui do condomínio, dos condôminos. Isso já existe a questão da transparência, de a prestação de contas, na previsão orçamentária lá, fazer aquela prestação de contas anual do que foi gasto, mas a gente sabe que ainda é frágil, existe a fragilidade nisso. Então, digamos assim, se existisse até alguma coisa assim a mais, que aí tivesse para realmente sanar esses casos que a gente se depara com o síndico sendo destituído porque furtou, se apropriou indevidamente, foi para outro estado, fugiu, talvez algo que de repente parasse e aí tivesse uma fiscalização um pouco maior com relação a esse fato. Perfeito. Uma abordagem breve, a gente citou aqui, acho que no segundo programa, pesquisa do Ministério do Trabalho dos Estados Unidos da América, que diz o seguinte: em 90% dos casos onde há problemas nas organizações, e o condomínio é uma organização, os problemas são de comunicação, de relações, de convivência, de troca, não necessariamente problemas que existem no real, mas problemas de comunicação. Né? Então, essa questão da comunicação também dentro dos condomínios, né? A partir disso, o síndico que comunica bem, ele ou decide melhor, ou vai fazer que problemas sejam evitados, ou, evidentemente, se houver problemas, ele vai saber, né, direcionar da melhor maneira possível. Então, fica aqui também
essa questão, já que a minha área é a comunicação, né? Perfeito. Comunicação é tudo. E como é? Continuando sobre a temática da violência, não só sobre síndicos, né? A gente também tem a violência contra os funcionários do condomínio. Sim. Né? A gente vê o porteiro, hoje é a linha de frente. O porteiro, ele atende o telefone, ele libera o pedestre, ele libera o carro, ele recebe encomenda. É uma pressão muito grande em cima do porteiro, né? E aí eu pergunto, pode, um caso de um condômino, né, agredir fisicamente ou por palavras o funcionário, o porteiro, vamos falar do porteiro, o condomínio pode ser responsabilizado, a coletividade pode pagar por isso ou não? É só o agressor que paga? Pode com certeza e irá pagar, dependendo do nível de agressão que for praticada contra ele, principalmente se ele for contratado pelo condomínio, né? Contratado, carteira assinada. E o condômino certamente vai ter que sofrer alguma punição. Ele pode ser subrogado os direitos, né? E pode também, o condomínio pode cobrar dele aquele prejuízo que ele teve. Aí seria para uma ação regressiva, né? De um prejuízo que aquele condômino causou por um ato dele contra um funcionário, e poderia ser qualquer outra pessoa. Poderia ser um visitante, um prestador de serviço, um entregador de delivery, que aí esse entregador iria processar o condomínio da mesma forma, porque teve ali um ambiente. Cabe ao condomínio tentar alegar alguma tese jurídica de irresponsabilidade, né? De não ter a responsabilidade de arcar com aquele prejuízo. Mas geralmente vai no bolo, né? E é isso que acontece na prática. A gente já viu até em algumas convenções, já vem até previsto isso, com relação aos funcionários, agentes de portaria, zeladores, para não realmente proferir palavras de baixo calão. Isso é muito bom quando está na convenção, né? É ótimo. Mas mesmo assim, mesmo não estando previsto na convenção, claro, o condomínio também pode ser responsabilizado com relação a determinado fato por conta de um morador que proferiu determinadas palavras, né? Perfeito. Aí vamos trazer aqui um case, a gente falta só 3 minutos, mas aí eu gostaria de um comentário breve, né? O morador gravou um vídeo acusando falsamente um síndico de corrupção e publica nas redes sociais, né? Os famosos fake news. Quais são as consequências jurídicas dessa ação? De maneira breve. Pronto, então. O crime, no caso em si, né, que foi divulgado, que conforme se for calúnia, a princípio, né, vai ser responsabilizado, pode pegar uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. E isso daí, além de trazer esse prejuízo, porque assim, basta o fato tomar conhecimento por terceiros. É um crime de caráter objetivo. Se tomou conhecimento, a partir dali já está valendo o crime, já consumou-se o crime. Então, nesse caso, a pessoa vai ser responsabilizada pela sua divulgação com relação a esse fato imputado ao síndico. E claro, foi um fato calunioso, não aconteceu esse fato em si, ele vai responder por calúnia. Isso acontece, isso a gente vem vendo acontecer diariamente em determinadas situações. Perfeito. Então, gente, rede social é vida real, tá bom? Só lembrando, porque às vezes parece que esquece disso, né? Pois bem, vamos àquela fase agora do Se Vira nos 30, né? Eu vou pedir aqui por ordem alfabética, doutor Arthur Monteiro, para dizer das suas considerações finais aí em 30 segundos. E desde já, uma satisfação recebê-lo aqui. Cada vez mais sempre agradecer o convite. Estou aqui aberto também sempre a vir aqui falar sobre esse ramo que é o direito condominial, aqui na presença do Dr. Francisco Vasco, presidente da comissão da OAB Alagoas, Pedro, Carlos Conce, é sempre uma honra. E claro, a gente tem que cada vez mais propagar conhecimento para que os síndicos também cada vez mais se especializem, busquem conhecimento para assim agir nos seus determinados condomínios, não só a questão de se profissionalizar para pegar, digamos assim, abraçar esse ramo do síndico profissional, mas realmente para agir com determinado decoro na sua vida como síndico no seu condomínio, ou seja, como síndico profissional também. Obrigado, doutor Arthur Monteiro. Doutor Francisco Vasco, presidente da Comissão de Direito Condominial do OAB Alagoas, meu querido amigo. 30 segundos. Rapidinho, né? Estou olhando ali no relógio. Doutor Arthur sintetizou bem aí qual o maior desafio dos síndicos hoje em dia, não só dos síndicos, como também dos conselheiros, dos próprios moradores, que eles também são importantes no dia a dia da fiscalização, da contratação de um seguro. A gente vê de vez em quando até condomínio sem seguro, né? Coisa linda. E a gente sempre ressalta também o papel importante da comissão, como foi dito aqui. Nossos eventos são voltados a prestar esclarecimentos, tem um caráter educacional e de informação. E todo evento que tiver, a gente divulga nas redes sociais. E não tenham dúvidas
que vocês precisando de um espaço, nós teremos a felicidade de recebê-los para tratar sobre qualquer demanda condominial por lá. E eu finalizo agradecendo o convite, minha primeira vez aqui. Se quiserem me convidar, eu estou à disposição. E muito obrigado. Pedro Erlo, síndico profissional, gestor de direito na área de seguros prediais. Meu querido amigo, companheiro de bancada, suas palavras e considerações finais. Hoje, eu acho que os ouvintes do Condomínio em Foco tiveram a oportunidade de beber na fonte. Sim. Né? E agradecer e dizer que qualquer evento, né, da comissão, o Condomínio em Foco estará presente, é só convidar, a gente faz questão. Fico muito feliz com o nível do programa, né, que já é muito alto, mas hoje, como diz o Carlos, tivemos um plus aí. E dizer, né, Condomínio em Foco, todas as terças, na CBN, às 15 horas. Muito obrigado a todos. E vocês serão convidados, com certeza, a voltar a essa casa. As palavras de Pedro Erlo. E assim encerramos mais um episódio do programa Condomínio em Foco na CBN Maceió. Um oferecimento aço bom preço, bom de aço, bom de preço. E a frase, já que o assunto tem a ver com pressão, né, tem a ver realmente com muita coisa que nós vimos aqui. A frase é: tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago 1:19. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima terça-feira com mais um Condomínio em Foco na CBN Maceió.